Programa Conexão RH. Oferecimento Ângelos. Tranquilidade é ter um plano. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bem-vindos a mais um podcast Conexão RH. E hoje nós vamos continuar num assunto que está na mídia, um assunto que está sendo debatido, mas talvez não esteja na mesma profundidade com que esse assunto merece. Violência contra a mulher hoje infelizmente, é uma realidade que afeta todas nós. E a gente precisa tocar nesse assunto, a gente precisa tocar nesse tema, não só como uma reação da violência que acontece todos os dias em vários lares, na rua, na sua casa, na igreja, onde você estiver, a mulher está suscetível a receber algum tipo de violência, mas principalmente debater o que nós, mulheres, podemos fazer para parar com esse tipo de violência. E é seguindo essa regra, seguindo esse tema, que eu trago uma especialista, Gaudiana dos Santos Silva, ela que é oficial de justiça do Tribunal de Justiça de Rondônia, ela é escritora de best-seller, ela também é palestrante, presidente da Comissão de Gênero e Combate à Violência Doméstica do IBDFAN Rondônia, presidente do Sindjus Rondônia e criadora do conteúdo digital, especialista em direito de mulheres e relacionamentos abusivos. Então, eu trago aqui para vocês uma pessoa que tem gabarito, que tem know-how para falar sobre isso, para a gente continuar nesse tema e para que a gente consiga sensibilizar as pessoas de que violência contra a mulher, ela precisa acabar e acabar agora. Então, é com prazer que eu recebo. Gaudiana, muito obrigada por você ter aceitado esse convite para trazer um pouco do seu olhar, da sua expertise, seja como oficial de justiça, seja como uma mulher que passou por esse ciclo de violência, né, uma pessoa que tem conhecimento de causa nesse sentido, trazer para que a gente possa orientar as mulheres que nos acompanham pelo YouTube, pelo News Rondônia, pelo News TV ou por qualquer outra plataforma que nos acompanhe agora e por algum motivo esteja passando ou conhece uma outra pessoa que esteja passando por esse tipo de violência. Obrigada por você ter aceitado o convite de hoje. Eu que agradeço, Mariana. Obrigada pelo convite, pelo espaço para a gente falar de violência doméstica, que hoje, infelizmente, todos os dias estão na nossa rede social, está nos jornais, e por mais que a gente fale, nunca é o suficiente, né? Sim. Então, a gente hoje vai conversar sobre esse tema, do qual eu fui vítima, e hoje é uma razão, um propósito de vida para combater isso, orientar mulheres para que saiam do ciclo do relacionamento abusivo e saibam seus direitos no divórcio, né, na separação, quanto aos seus filhos, para a mulher não sair prejudicada, porque hoje a gente sabe que a mulher sem informação, sem conhecimento, ela acaba saindo com uma mão na frente e outra atrás, e é o que a gente não quer. É verdade. Gaudiana, até para o público que está nos acompanhando de casa, quem é a Gaudiana? Porque quem olha no teu perfil, eu vejo o quanto você é engajada com a causa, mas também você tem ali, além do teu trabalho do Tribunal de Justiça, eu vejo hoje que você também tem uma ligação com a política, né? Se fosse você resumir para o nosso público quem é a Gaudiana, como é que você se definiria? Bom, a Gaudiana, ela é mãe solo, é uma pessoa que foi para a universidade pública, se formou em Direito, sempre batalhou para ter uma posição na vida melhor. Passei no concurso de oficial de justiça ali com 23 anos. Então, eu estou há 12 anos trabalhando dentro da justiça como oficial de justiça e vendo mulheres todos os dias sofrendo. Mas, infelizmente, a minha experiência jurídica não foi suficiente para evitar que eu fosse vítima de violência doméstica num casamento abusivo. E aí, quando eu passei por essa dor, quando eu passei por esse processo, pelo ciclo do relacionamento abusivo, eu sofri, obviamente, muito, tive várias perdas, mas eu vi naquela situação que eu tinha que fazer alguma coisa para que outras mulheres não passassem. Porque quando eu entrei ali, eu não sabia o que era violência psicológica, eu não sabia que o cara ter certas atitudes dentro de casa era perigoso, que a minha vida e a do meu filho estavam em risco. Então, alguns chamam de inocência, mas eu tinha o conhecimento, mas eu não acreditava que aquilo poderia estar acontecendo comigo. E aí a Gaudiana, então, resolve escrever um livro contando essa história
E desse livro vieram vários convites para palestras, veio o convite para participar da política, então eu fui candidata a vereadora em 2024, e esse perfil de lutar pelas mulheres, de ter a causa das mulheres como bandeira, me trouxe agora também para o convite de ser candidata a deputada federal. Então hoje eu sou pré-candidata e vou disputar as eleições para buscar melhoria nos direitos das mulheres e dos nossos filhos. Então a minha bandeira é essa, é acima de tudo, é isso. Vamos falar um ponto da política, assim, por exemplo, dentro da minha pesquisa, você me corrige se eu estiver errada, o governo de Rondônia, ele não entrou no pacto, por exemplo, da antifeminicídio, né? E Rondônia, falando em números, ele hoje está em terceiro lugar no Brasil no campo de feminicídio. Aí você vai falar assim, mas São Paulo, ou Bahia, ou qualquer outro lugar tem mais. Se você for fazer comparativo em números, São Paulo teve 233 casos, por exemplo. Rondônia, se você olhar nos números inteiros, teve menos. Porém, em proporção de habitantes, Rondônia é o terceiro estado, nível Brasil, com maior índice de feminicídio. Então, assim, são números muito preocupantes. Outro estudo que eu fiz foi que a região norte em si, mas Rondônia está dentro desse contexto, é um dos estados mais misóginos e machistas que existem no Brasil também. Onde as mulheres, elas são cortadas, são boicotadas, seja na sua independência financeira, seja da escolaridade. Então, assim, as mulheres ainda na região norte são vistas que elas só prestam para cozinhar e ter filhos, né? Como você, dentro desse meio da política, por que os nossos governantes, aí eu não estou falando de partido A ou B, porque os nossos governantes, da forma em geral, eles não pensam nas mulheres, uma vez que nós somos maioria no Estado, né? E você, dentro desse cenário, o que você acredita que você vai fazer, caso você seja eleita, para que a gente possa combater esse ciclo de violência? Mariana, acontece que a mulher, para o homem que participa da política, hoje, infelizmente, sendo direta e reta, ela só serve para votar nele. Quando eleitos, os homens esquecem do público feminino. Te falo isso porque nós não temos no estado de Rondônia uma Secretaria da Mulher estadual ou municipal. Nós vemos várias mulheres ali do lado de políticos durante os pleitos, no ano eleitoral. Mas quando eles são eleitos, elas são rechaçadas ali para o pano de fundo. Então, a mulher que tanto ajudou na política, chega na hora, né, da atuação, dá um cargo menor, dá um cargo que ela não vai ter um poder de mudar, dá um cargo que ela não vai ter fala, ela fica abafada. Ela e as demais. É isso que acontece, gente. Então, hoje, por que eu quero ser candidata a deputada federal? Porque é lá que a gente vai fazer as leis. Leis mais rígidas, leis que realmente punam. Esses dias aconteceu um caso que me deixou horrorizada, até comentei nas redes sociais. O cara passou a mão na moça, em várias moças, desceu do carro e passou a mão nas partes íntimas da moça em plena rua, em São Paulo. Ela foi para a delegacia, denunciou, conseguiram as imagens das câmeras, mas aí o cara foi identificado, levado para a delegacia e foi solto em seguida, porque o crime era só de importunação sexual. Gente, olha o que o Brasil está permitindo, olha o que as nossas leis flexibilizam para que esse homem faça várias vezes e ele chegue até um estupro. Então, a gente precisa de leis mais rígidas e de uma aplicação verdadeira. Porque a gente sabe que também na delegacia, infelizmente, a gente ainda não tem protocolos que são severos, porque a lei não permite de dizer, olha, esse cabra aqui vai ficar preso e vai descer para o presídio e acabou. A gente solta o cara e ele vai para a rua cometer atos piores. É isso que está acontecendo. Isso assim... A culpa nunca é da mulher, mas tem situações que eu fico, meu Deus, eu fico revoltada. Quando eu fico brava. Aí eu quero xingar a pessoa, mas eu sei que eu não posso fazer isso. Eu adoro assistir, eu estava até falando para a Aline, que foi a nossa convidada anterior, eu adoro assistir documentários que envolvem tipos de violência, todo tipo de violência, porque eu aprendo muito como é o perfil do agressor, como é o perfil do algoz e como me identificar dentro daquele cenário de violência, né? E eu vejo muitos casos de agressores sendo liberados por mulheres, por juízas, por delegadas. Por que isso acontece? Por que essas mulheres que estão lá numa posição de poder, numa posição que ela pode
vetar essa pessoa a estar ali na sociedade, causando mais dano a outras mulheres, por que elas liberam? Hoje a gente tem a lei. Então, a juíza, a delegada, ela tem que fazer o quê? Respeitar o protocolo que está na lei. Então, infelizmente, a gente tem essa falha na lei penal, que não vai ficar preso se for réu primário, não vai ficar preso por vários fatores ali, e deve ser liberado. Crime de menor potencial ofensivo, então depende da pena. Tem esse escalonamento dentro da lei. E a juíza, a delegada, assim como o juiz, o delegado, ele tem que soltar naquelas situações, porque não tem motivação suficiente para manter preso. Então, o que a gente tem que entender? O que tem que mudar é a lei. A lei tem que ser endurecida. Porque aí, no momento da aplicação, ela não vai ser flexibilizada. Então, se eu tenho uma lei muito dura ali, por exemplo, prisão perpétua, não tem como chegar na audiência de custódia, que é a primeira audiência quando o cara é preso por qualquer violência contra a mulher, e eu soltar. Porque a pena do crime é muito alta, ou então o cara não vai sair, então ele tem que ficar preso. É isso que a gente precisa. Leis mais duras, com maior punição. Para que, por exemplo, adolescentes que estupraram aquela menina agora no Rio de Janeiro, não achem que ele pode ir lá fazer qualquer coisa. Vou ser solto porque eu sou réu primário. Meu pai é o secretário, não sei do que lá, do governo. Direitos humanos, gente. O pai do cara é secretário de direitos humanos e o cara faz, dentro da casa do pai, do secretário, abuso daquela forma. E assim, isso hoje é visto quase com naturalidade. Sim. Né? Por muitos homens isso é visto com naturalidade. Quando você abre as redes sociais, você vê comentários, na sua grande maioria de homens, mas também de mulheres Com que certeza. jogam a culpa na outra. Mas o que uma menina de 17 anos estava fazendo andando com carinho? O que a mulher estava fazendo isso? Eu até usei o exemplo com a Aline. Uma freira de 82 anos foi estuprada e agredida dentro de um convento. A freira estava fazendo alguma coisa de errado. Então, assim, eu acho que é um momento das mulheres começarem a ser mais unidas. Porque quem está fazendo a lei são homens. Isso. Não são mulheres. Se você fazer uma pesquisa, ontem mesmo eu estava vendo isso. Na região norte existe apenas uma deputada federal, mulher. Uma, que é a Cristiane, aqui de Rondônia. Só uma, em toda a região norte. E somos a maioria das eleitoras. Por que a gente não vota em mulher? Eu já ouvi pessoas, mulheres, falando assim, eu vou votar no fulano porque fulano é gatinho. Aí como é que você quer ter mudanças de pessoas que pensam em mulheres, porque os homens não estão nem aí pra gente, não. Sim. Se nós mesmos não nos colocamos nessa posição, né? As mulheres têm que entender que a bandeira é nossa. Exato. Não é uma questão de estar homens contra as mulheres, não é isso. A questão é que a gente precisa de mais mulheres que vão pensar em mulheres e nos nossos filhos lá na frente. Por que a gente não vê políticas de fraldas gratuitas? Agora que a gente viu as dos absorventes. Porque só quando mulheres entram na política e conseguem chegar lá a duras penas, é que elas vão pensar nesses detalhes. Não achem, gente, que você eleger um homem em 2026, ele vai fazer a diferença que ele vai pensar em você, mulher. A coisa vai continuar do mesmo jeito, ou seja, piorando a cada mês. Porque é isso que a gente está vivendo. Então, assim, a mulher tem que parar de ser machista. Porque a gente sabe que a criação é essa. As mulheres, infelizmente, ainda têm dificuldade de pensar fora da caixa, de pensar fora do que a família acha ali, do que o marido acha. E o voto, queridas, o voto, ele é silencioso. Você não precisa declarar seu voto. Então, escolha você no seu íntimo, a sua candidata. Vá lá e vote. Você não precisa declarar para ninguém. E mude a realidade. É isso que a gente tem que fazer. Entrar no grupo de amigas, falar qual é a mulher que é mais preparada. Quem que vai representar a gente? Quem tem história? Porque isso é importante também, a gente saber a história do político, da política que a gente vai escolher. Esse é um ano de decisão, de mudar o rumo da vida da gente nos próximos 4 anos. É verdade. E, continuando nesse tema, Galdiana, se fala muito sobre as medidas protetivas, né? A famosa... Como é que é o nome? MPU? Não, a medida protetiva é aquela que você vai lá, a mulher faz o boletim de ocorrência e o cara não pode se aproximar dela. Tá Isso, correto. Né? Por que isso não funciona na prática? Porque o que acontece? Você solicita do judiciário uma proteção, mas quem vai te dar a proteção efetivamente é a polícia. E o que acontece com a polícia? Não tem efetivo. Não tem policiais suficientes para a Patrulha Maria da Penha. E aí eu faço uma crítica aberta ao governo do estado, tá nas minhas páginas isso. Não tem policial suficiente
para a gente atuar nas ruas e proteger a mulher. Porque a mulher vai no judiciário, fala para o juiz que está correndo risco, recebe o papel da medida protetiva que o oficial de justiça leva. Ela vai ficar com aquele papel na casa dela, vai botar na bolsa, o papel não protege ninguém. Então, se eu não tiver quem faça cumprir a lei que está naquele papel, eu estou falhando com a mulher. A mulher ou ela fica presa dentro de casa, ou ela vive aterrorizada, adoece mentalmente, porque não tem policiais suficientes. Mariana, você sabe que Porto Velho, só a realidade da nossa capital, tem 517 mil habitantes, né? Que entram os distritos ali. Você sabe quantos policiais tem na Patrulha Maria da Penha hoje, em Porto Velho? 6. 6 em 3 equipes. Então, você acha que tem 3 mil protetivas ativas, você acha que a gente tem condições de cuidar de 3 mil mulheres com 6 policiais divididos em 3 turnos? Não tem. E ontem eu estava pesquisando e lendo que quando você começa a entrar nesse assunto, parece que as mídias, as redes sociais... O algoritmo. Só aparece aquilo nas tuas mídias. E eu estava vendo um dado interessante, que quando você abre uma medida protetiva, imagina que você está num relacionamento tóxico, você pede a medida protetiva, apenas 10% dos homens, de fato, falam assim, opa, eu passei do limite. Então, eu estou com a medida protetiva, eu vou mudar o meu comportamento. 90% eles ficam mais agressivos, porque eles se sentem ameaçados. Eles dobram a aposta. Falam assim, você está com medida protetiva, então vamos ver se essa medida protetiva, de fato, vai te proteger. E a maioria dessas situações acabam em morte, acabam em violência extrema. Então, assim... por que não a gente pensar em leis, por exemplo, a partir do momento que você tem a medida protetiva, esse cara usa uma tornozeleira, esse cara obrigatoriamente tem que participar, por exemplo, de encontros com uma psicóloga, um psiquiatra, porque eu acho que psicólogo não dá certo não, tem que ser um psiquiatra. Um psiquiatra, no mínimo 6 meses, tem que fazer um serviço voluntário, tem que pagar uma multa altíssima, porque, de fato, endureceu o processo, porque só um papel, gente... Para uma pessoa que já tem um pensamento de maldade, de ódio, não vai resolver. Realmente a gente cai aí no arcabouço mais uma vez do que endurecimento das leis. O que falta é endurecer essas leis. Tem na Lei Maria da Penha a obrigatoriedade de participação nos grupos reflexivos ali. O juiz geralmente determina 10 encontros, que dá 6 meses. A gente tem o uso do tornozeleira. A lei é boa. Eu não posso criticar 20 anos de avanço. O que acontece? O pós-lei não existe. Tornozeleira no estado de Rondônia não tem para todo mundo. O juiz determina lá, use a tornozeleira. Chega lá no monitoramento eletrônico do estado, da polícia, não tem tornozeleira. Ele vai fazer o quê? Vai ficar sem tornozeleira. Botão do pânico. Você deveria estar automaticamente inclusa no programa do botão do pânico quando você pede a medida protetiva. Não, você tem que entrar em contato com a Patrulha Maria da Penha, você tem que solicitar acesso. Por que eu critico isso? Porque tem mulher que não sabe usar, gente, não sabe baixar aplicativo, não sabe. A gente hoje não pode dizer que a internet todo mundo sabe usar. Não sabe. A mulher tem vergonha de ter uma medida protetiva. Eu tenho medida protetiva ativa. Você acha que eu ando segura? Não, eu continuo sentindo medo. Só que eu ando armada. É diferente. Eu sou uma servidora do judiciário, eu tenho uma arma. E todas as mulheres não têm. A gente não pega aí 2% das mulheres que têm medida protetiva que tem arma. Tem lei que permite o uso hoje. Mas quem tem 5 mil para comprar uma arma hoje? Não é também só comprar uma arma, né? Tem que saber usar. Tem que saber usar. Senão a arma acaba virando até contra você. Um perigo Sim, até contra você. Né? Gaudiana, eu até esqueci. Gente, a gente começou a falar sobre o assunto. Gente... O News Rondônia fez uma canequinha super especial para você. Obrigada. Toma café enquanto você toma boas decisões. Obrigada. Um presente. Fabiano que faz a arte. Fabiano é maravilhoso. Maravilhoso. Amei. E um presentinho para você. E assim, continuando dentro do nosso assunto, falando da realidade assim, de Rondônia, o que você acha que... o que a gente precisa fazer? Porque quando a gente fala de ciclo de violência, você falou uma coisa muito interessante, que são as mulheres que têm um pensamento machista, né? Aí a gente entra muito naquela onda que todo mundo fala, os feministas contra os machistas, né? Eu vejo muitas mulheres que têm pensamentos machistas, que
que são totalmente contra o pensamento feminista. Só que a mulher vê o pensamento feminista de uma forma muito extrema, né? Não de uma situação de liberdade, de conhecer os seus direitos, de ter voz, de não ter medo, né? Como que você enxerga esse cenário, assim, e o que você acha que precisa ser feito para a mulher rondoniense? Vamos falar para nós mesmo, para a mulher rondoniense começar a quebrar mais esse ciclo e sair dessa escuridão de guardar esse sofrimento para si e começar a denunciar mais, começar a falar mais sobre esse assunto e a gente sair dessa estatística de terceiro lugar. Mariana, eu sou centro na política. O centro é quem dialoga com ambas as partes. Às vezes a gente recebe crítica porque você vai com quem melhor posiciona para você. Não é, gente. Ser feminista é lutar pelos direitos das mulheres. Não quer dizer que a gente luta contra os homens, mas se os homens não estivessem agredindo a gente, matando a gente não teria que estar aqui se autodenominando feminista. E quando eu falo que eu sou machista, é o quê? Eu aceito tudo que os homens fazem. Então, o que acontece? Hoje, principalmente na internet, a terra sem lei, as pessoas colocam algumas mulheres como eu na bolsa das feministas para que elas sejam desacreditadas, para que elas não sejam ouvidas. Aí a gente vem com várias couraças aí, da religião, do esposo que não deixa ouvir. Então a gente tem que abrir os olhos e os ouvidos para ouvir mensagens e, no nosso íntimo, raciocinar sobre aquilo. Mas se eu estou sentindo uma dor, se eu estou sentindo que eu estou sendo ameaçada, se o meu marido me deixa com medo, tem alguma coisa errada ali. Então eu vou procurar saber o que está de errado. Outra coisa, procure a sua rede de apoio. Quem é rede de apoio? Sua igreja, suas amigas, sua família, gente. Porque o agressor, no silêncio, ele cresce. Ele aproveita, ele te isola. Então, quando você fica calada, o agressor faz o que ele quer e, infelizmente, chega até o feminicídio. E também, eu sempre digo assim, nada está funcionando, né? E a gente fica com medo. Mas o que funciona hoje? Expor. Abre tua câmera e fala na rede social. Coloca essa pessoa exposta. Ai, mas eu vou pagar uma indenização. É melhor, talvez, um dia você pagar uma indenização do que você ser morta, ou do que você ser agredida. Tem um caso, me permita falar aqui, que eu vou dar visibilidade para esse caso, que me pediram ajuda esse final de semana, de uma moça em Pimenta Bueno, de um terreiro, onde o pai de santo tentou matá-la a facadas no meio da rua, na quarta-feira da semana passada. Ela fez um vídeo, colocou nas redes sociais, chegou até mim esse vídeo, me pediram ajuda. Então, assim, por que esse homem não está preso? Por que o delegado de Pimenta Bueno ainda não expediu uma ordem de prisão preventiva para esse homem? Tem testemunhas. Então, todos os requisitos da lei para ele ser preso estão ali. Por que ele não está preso? É isso que a gente tem que refletir. E outra, pessoal, conhecimento. Muitas das vezes as pessoas ligam o feminismo, que são essas mulheres que buscam e trabalham e lutam pelos nossos direitos, como aquela mulher revoltada que tem axila peluda. Não é só isso. O feminismo é muito além. Então, antes da gente começar a criticar e falar que eu não sou feminista, seja por uma questão de religião ou qualquer outra situação, pesquisem, estudem, veja o que o feminismo já fez pelas mulheres. Hoje, por exemplo, você só vota porque uma feminista lutou por você. Você só trabalha, tem o direito de trabalhar porque uma feminista lutou por você. Então, assim, são vários outros. Estou usando os exemplos principais. Mas, assim, vamos estudar, vamos pesquisar um pouquinho, vamos sair fora dessa bolha, vamos começar a quebrar esses ciclos. E quando a gente fala de ciclo, uma outra coisa que eu também vejo que é muito falta de conhecimento, e você poderia nos esclarecer, Gaudiana, quais são os principais tipos de violência que as mulheres sofrem hoje? Hoje nós temos a violência psicológica, que eu acho que é a que lidera o ranking ali até de denúncias. Então, violência psicológica, quando o homem te desmerece, quando o homem te ameaça, ele não agrediu teu corpo ainda, mas a tua alma e teu coração ali estão virando caquinhos. Então, ele fala mal de você, ele fala mal do seu corpo, ele ameaça teus filhos, que é a violência vicária, né, para atingir você. Então, violência psicológica, violência vicária, violência física, que é quando o homem agride seu corpo. E aí, gente, entendam, quando um homem te empurra na parede, tenta te enforcar, segura teus braços, quebra alguma coisa perto de você, isso é violência também. É uma forma de te deixar com medo, isso já é violência, né? Eu passei muito por isso no meu casamento. Então, eu não sofri agressão física
de fato. Mas todo tipo de agressão ao redor eu sofri. E eu não entendia isso. Então a mulher tem que parar para pensar. Se eu tenho qualquer sentimento de medo com relação ao meu companheiro ou meu ex-namorado, meu ex-companheiro, eu estou sofrendo violência. E aí a gente tem violência política, que a mulher sofre quando ela entra na política ali, né? Quando ela é desacreditada pelos homens, quando ela não tem oportunidades iguais às dos homens. A gente tem a violência também psicológica, física, vicária, sexual, que é, gente, quando o homem tenta estuprar, tenta manter relações sexuais, mesmo dentro do casamento. É importante a gente falar, Mariana, se você não tem vontade, não é porque você é esposa, que você é obrigada a manter relações sexuais. Ah, é porque o meu pastor falou que eu tenho que ser submissa, que eu tenho que satisfazer o meu marido. Não é. Não é isso. A lei diz ao contrário. Você tem direito de dizer não. E os homens têm que aprender que o nosso não é sério e tem que ser respeitado. Tem o assédio moral, o assédio sexual, que acontece dentro dos locais de trabalho. Então, o homem dá cantada em você, você não corresponde, ele continua insistindo, ele pega em parte do seu corpo, ele faz piadinhas para te expor, ou ele não passa o trabalho que deveria passar para você. Tudo isso são violências. E é importante a gente prestar atenção, porque essas violências, elas começam pequenas, e o homem, ele vai graduando, ele vai, olha, ela não fez nada, então eu posso aumentar. E quando vê, você já está numa situação onde que muitas das vezes a tua vida está em risco. Sim. Então, é importante a gente pensar nisso. E uma outra coisa que você colocou, eu até vi essa semana uma pessoa comentando, um influenciador famoso nível Brasil, assim, sobre o caso da Marta, a menininha que perdeu a vida lá na Zona Leste, né? E estava um destaque muito grande dos pastores, né? Do pai e a madrasta, que são pastores. Então, assim, prestem atenção também o tipo de pastor que você segue, né? Então, assim, nem todo mundo que fala em Deus, ele está ali de coração para te ajudar. Então, é importante a gente pensar nisso também, porque é um tipo de violência. Mariana, eu comentei esse caso também, fiz vídeo. Com respeito a todas as religiões, tá, gente? Não é só o pastor, tem o padre, tem o do terreiro que eu acabei de falar aqui. Em todo lugar. Satanás conhece Deus melhor do que a gente. Ele caiu do céu lá e veio para cá. Então, o que acontece? Tem pessoas que usam a religião, usam a religiosidade para fazer o mal. Para fazer o mal. Para ter abertura e passar ali em branco fazendo mal. Isso é padre, é pastor, é chefe de terreiro, é o líder de qualquer religião. A Marta, infelizmente, foi morta aos 16 anos de idade. Ela não morreu rápido. Ela passou ali 3 meses sendo torturada, mantida em cárcere privado, sabe? Ganhou repercussão nacional, porque o pastor é o pai e a pastora é a madrasta. E detalhe, foi uma outra pastora lá orar nela. A pastora não viu a situação que ela estava? A pastora não viu que ela ficava amarrada? A pastora não viu que a menina estava desnutrida, com aparente sinal de tortura? Então, olha só, se você está vendo uma situação e você desconfia, você tem obrigação de denunciar. Faça uma denúncia anônima, mas denuncie. Ah, eu estou vendo a minha vizinha apanhar do marido, eu escuto os gritos no apartamento e tal. Chama a polícia, faz denúncia anônima. Manda entrar no condomínio, faça alguma coisa. Essa criança morreu porque os vizinhos não viram ela lá durante 3 meses e perguntavam dela. Ah, ela está num refúgio religioso. 3 meses? Criança desde 2023 sem estar na escola. Ninguém, mas ela foi para outro estado. Ninguém procurou ela na Paraíba? Ninguém viu quem era o pai? Então, assim, todo mundo é culpado nessa situação. Não existe aquele negócio de não coloca a colher. A gente tem que colocar a colher, a faca, o garfo, tem que colocar o talher inteiro. Porque é omissão, né? Aquela vida poderia... Nossa, eu fiquei muito mal quando eu vi. Muito, muito, muito mal. Porque eu me coloquei no lugar o tanto que essa menina sofreu. O tanto que essa menina sofreu. E assim, me dá repulsa só de pensar, só de lembrar. E quantas outras nesse exato momento não estão passando pela mesma coisa, e os vizinhos, as pessoas que conhecem, simplesmente fingindo que não é com eles. Eu pensei muito nisso. E se fosse o meu filho? Se fosse o meu filho numa situação dessa, em outro lugar, indo visitar o pai, sei lá. Graças a Deus não é um caso. Mas se fosse o meu filho, eu não gostaria que alguém denunciasse?
Se fosse o seu filho, você não ia querer que alguém denunciasse, falasse para você, porque essa mãe nem sabia. Eu conheço a prima da Marta, falou comigo nas redes sociais depois que eu postei o vídeo. Ela falou, Gaudiana, a gente insistiu muito para ela ficar morando com a gente na Paraíba durante férias, mas o pai não deixou. Então, se você tem uma desconfiança, não interessa se você é vizinho, se você é da escola, se você é da igreja, denuncie. Você pode fazer uma denúncia anônima ali no Conselho Tutelar, na delegacia. Não seja responsável pela morte de mais uma criança. E eu tenho certeza, tá, gente, que tem muitas outras crianças hoje em Porto Velho passando por isso. Então, se você está assistindo a gente, você é um vizinho, liga para a delegacia e denuncia. Olha, aqui no endereço tal, eu tô achando que está acontecendo qualquer coisa. A polícia vai lá e vai checar. Os policiais, eles têm preparo para saber se tem algo errado ali. E outra, se você denuncia, por mais que na hora o policial não detecte, vai ficar no radar aquele boletim de ocorrência. Então, eles vão mandar para acompanhamento no Conselho Tutelar. Só não deixe de fazer alguma coisa. Exato. Quando a gente fala muito dessa questão de violência, o emocional, a manipulação emocional é muito grande. E muitas das vezes a mulher ela se coloca numa situação de culpa. Ah, o cara tá fazendo isso porque eu deixei de fazer aquilo ou porque eu fiz aquilo. Como que você enxerga isso? E como que a mulher deve identificar se há sinais de que ela não tem culpa e que, na verdade, é o seu algoz, o seu agressor, que é o culpado de todo aquele processo de violência? O homem agressivo, ele vai sempre começar pela manipulação emocional. Então, sempre há violência psicológica, é a primeira violência que acontece. Se você está em dúvida, o que acontece? Eu tenho certeza que se você está passando por isso, suas amigas já se afastaram, você já não conta da sua vida para ninguém. Primeiro sinal. Então, o que você vai fazer? Chama uma amiga que não é do ciclo ali, que anda na sua casa, que tem medo dele, conversa, expõe a situação. Vai para o YouTube e começa a ver vídeos, o que é violência psicológica. Vai lá no meu Instagram, @GaudianaSilva, começa a olhar os vídeos lá que eu explico, que eu falo todos os dias sobre isso. Então, se você identifica algum desses pontos de violência psicológica e outra, se você sente medo, gente, se esse homem te deixa com medo, se esse homem te faz duvidar de si mesma, que é o gaslight, te faz desacreditar, te faz sentir culpada por várias coisas, provavelmente você é uma vítima. Então, hoje a internet serve para muita coisa, mas também tem informação. Então, busque informação na internet, veja vídeos, leia livros. Né? O meu livro eu falo sobre violência doméstica ali, eu conto a minha história. Então, veja fontes de informação. Tá com dúvida? Conversa com alguém. Sabe por quê? Porque se você sumir, se você for agredida, qualquer coisa, quando você, infelizmente, né, às vezes chega a ser morta, quando acontece, a polícia vai ouvir teus amigos, vai dizer, não, mas ela já tinha me contado que acontecia isso. Você vai ter provas testemunhais de que aquele cara fazia alguma coisa. Então, abra sua boca e conte a realidade. Ah, eu não quero falar na internet, eu não quero fazer vídeo contra ele. Fale para os seus amigos. Porque sabe o que eu vejo, Mariana? Muita mulher que fala assim, ah, ele faz isso comigo. Ah, mas ele está no curso de formação do bombeiro. Eu não posso prejudicar a vida dele. Minha filha, além de você ser vítima, você ainda está deixando um algoz para a sociedade. Um ser monstruoso. Dando mais poder a ele, né? Porque ele vai utilizar, inclusive, a farda para se beneficiar. Para se beneficiar. E se esconder, né? Exato. Não ser processado e se esconder, vai ter porte de arma, vai ter várias coisas ali para poder te ameaçar ainda mais. Exatamente. Hoje, Gaudiana, fica uma pergunta que nós vamos para o intervalo rapidinho, mas podia deixar essa pergunta para você responder quando nós retornarmos. Existe dentro de Rondônia, que a gente já entendemos que Rondônia hoje está dentro de um dos picos de violência. Existe uma violência que é mais característica aqui, diferente de outros municípios, outros estados, ou a violência é violência em todos os requisitos? Pensa nessa resposta, porque nós vamos para um recadinho rápido do nosso patrocinador, Plano Ângelos, porque você sabe que para você ter benefícios e para você estar respaldada, cuidada, com maior atenção, com maior carinho, naqueles momentos mais difíceis que nós não estamos preparados, é só a Ângelo que pode oferecer. Então, além do Plano Ângelo, você ainda tem benefícios que são descontos. Por você ter o cartãozinho da Ângelo, você tem descontos em várias redes conveniadas aqui do nosso estado. Farmácia, padaria, supermercado, faculdades, clínicas e até pet shop. Então,
você acaba diluindo toda a sua mensalidade ali nos descontos do dia a dia. Fica com o recadinho da Ângelo e eu já volto já com mais bate-papo aqui com a Gaudiana, que tá muito bom. Programa Conexão RH. Oferecimento Ângelos. Tranquilidade é ter um plano. Aqui em Rondônia, a vida segue seu próprio ritmo. No campo, na cidade, sob o pôr do sol mais deslumbrante, a gente sabe que, mais do que viver, a gente quer viver tranquilo. E tranquilidade é ter com quem contar. Na Ângelos, cuidamos dos nossos associados em todas as etapas da vida. Seguimos presentes na vida de cada associado. Ângelos, tranquilidade é ter um plano. Programa Conexão RH. Oferecimento Ângelos. Tranquilidade é ter um plano. Você viu, né, que para ter tranquilidade você precisa ter um plano. Um plano da Ângelos para aqueles momentos difíceis e um plano para a sua vida, porque ninguém merece conviver numa situação de violência. A minha pergunta, Gaudiana, retomando aqui, existe uma característica dentro do ciclo de violência em Rondônia, existe alguma característica específica que é mais forte aqui no nosso estado, diferente de outros estados brasileiros, ou a violência está generalizada no sentido assim bem amplo mesmo da palavra? Rondônia, hoje, Mariana, infelizmente, a característica mais marcante é a violência sexual contra meninas e mulheres. Hoje, Rondônia está em segundo lugar no país, a cada 100 mil habitantes, em violência sexual. Então, hoje em Rondônia, os homens matam as mulheres, matam. Mas o que acontece mais? Eles tiram a dignidade do nosso corpo e da nossa alma com a violência sexual. Então, infelizmente, o estupro é uma prática normalizada no estado de Rondônia. Aceita. Tá? Porque se não fosse aceita, as nossas autoridades estariam fazendo algo pela nossa infância, juventude, por nós mulheres. Hoje a gente sabe que a zona rural, a área ribeirinha, áreas que são de difícil acesso, onde tem mulheres, elas são praticamente estupradas todos os dias. Você vai ali em Extrema, você vê meninas em que os pais oferecem por R$50 para que tenham relacionamento com garimpeiro, relacionamento sexual, tá, gente? Com garimpeiro, meninas de 11 anos, 14 anos. Ai, mas isso ela... Não, gente. Menor de 14 anos não escolhe ter relação sexual. É estupro de vulnerável, é crime. Se o pai e a mãe estão permitindo, estão vendendo essa criança, é estupro, acontece, e você não pode normalizar. Eu falo isso porque, como oficial de justiça, eu denunciei na delegacia, de ver meninas de 11 anos... que eu parava, que estava na beira da estrada, ali num lugar estranho, eu queria saber do fulano, pedindo informação, procurando alguém. Você vê pela roupa, você vê que a criança se esconde, está se prostituindo com permissão do pai, com permissão da mãe. Isso é estupro. Quem concorda com isso é criminoso também. Então, Rondônia está em segundo lugar em violência sexual contra menores de idade, meninas e meninos, tá, gente? Infelizmente, no Brasil. E aí eu faço um alerta importante, Mariana. Gente, 64% dos estupros contra menores de idade, nossos filhos e filhas, acontece com pessoas próximas. Então, é o padrasto, cuidado, mamãe, com quem você se relaciona. É o pai, tá? Você, mamãe, tem que ficar de olho na sua criança. Não confie. Mas eu vou desconfiar do meu marido. Desconfie. Sempre atenta. Vizinhos, pastores, pessoas do relacionamento íntimo da criança, da família da criança, são as pessoas que mais estupram. Então, sempre atentas, mamães, sempre atentas, madrastas. A criança, ela não sabe falar, ela não sabe contar, ela nem sabe o que está acontecendo ali. Então, é o adulto que tem que estar ligado onde ela anda. Vou deixar dormir na casa dos outros. Não deixe, não exponha a sua criança. É isso. É um assunto muito sério, muito triste, né? Pensar que isso está tão próximo da gente, né? E, assim, hoje eu me coloco numa posição muito privilegiada. Eu não tenho, graças a Deus, tanto contato com essa questão de violência, né? Eu não vivo num ciclo de violência.
Mas tá tão próximo, pode estar acontecendo no meu vizinho e eu não tô prestando atenção, né? Com uma amiga sua pode estar acontecendo e você não sabe, porque ela não te conta, porque ela tem medo, porque o namorado fala que ninguém vai se meter no seu relacionamento. Então, o manipulador, o agressor, ele isola a vítima. Às vezes, a tua melhor amiga está passando e você não sabe. Às vezes, a sua filha está passando por um relacionamento abusivo. Como eu trabalho com isso diariamente, vem muitos relatos, né? Então, meninas de 14 anos na escola que namoram, o namoradinho de 15, 16, 17, 18 já é abusivo. Então, identifique se a menina tem crise de pânico, se a menina está em depressão, só quer ficar no quarto, se a menina não conversa, se a menina já tentou suicídio. Vamos investigar o que está por trás? Tem namorado, ex-namorado? O pai, o padrasto, o vizinho, tem que ser investigado, né? E uma outra coisa que a gente estava falando, pessoal, assim, mulheres, não acreditem que isso não pode acontecer com você. Então, assim, investiguem com quem vocês estão se relacionando. Ontem mesmo eu estava assistindo uma situação que a mulher casou, ela teve filho, o filho já estava com 5 anos, quando o esposo dela assassinou ela brutalmente com 40 facadas. Dentro de casa, na frente da mãe dela e dos 2 filhos dela, inclusive um é filho dele. Ah, mas ele era um cara ciumento excessivo, mas era só isso. Aí quando foram puxar a capivara dele, como dizem, ele já tinha 3 medidas protetivas com 3 mulheres diferentes por tentativa de assassinato. Então, assim, não acredite nessa historinha de que não vai acontecer com você, porque você pode ser, sim, a próxima vítima. Não acha que você vai mudar o pensamento de um homem que já é agressivo, que já demonstra esse comportamento, porque você não vai mudar. Quem muda, a única pessoa que tem capacidade de mudar é ele mesmo. Concorda? Isso, concordo. Ele mesmo. Ele que tem a escolha de falar assim, a partir de agora eu não quero ser mais uma pessoa violenta. Você não consegue fazer essa mudança em cima desse homem. O máximo que você vai fazer é se colocar em risco relacionando com uma pessoa assim. Então, preste atenção. Esse negócio de que, eu vou ser a salvadora da pátria, não existe. Mariana, eu queria até fazer uma parte, porque ano passado eu viralizei justamente com esse tema. Lá nas minhas redes sociais, eu ensino a mulher a investigar o homem. Então, esse vídeo já tem aí 25 milhões de visualizações e a gente mudou os rumos da vida de muitas mulheres. E eu tenho orgulho de falar isso. Por quê? Se você joga hoje o nome do seu namorado, do seu esposo lá no Juiz Brasil, você paga lá R$5, R$15, você vai ter acesso a todos os processos que ele responde na justiça. Gente, e todos os dias seguidora minha me pede para investigar. Eu não consigo investigar todo mundo, mas eu ensino como lá no meu perfil. Vão lá e clica no link e vê. O que acontece? Se você faz uma busca dessa, você consegue ver se ele tem medida protetiva. Isso. Consegue ver. Não consegue ver o teor do processo, mas consegue saber. Consegue saber se ele tem dívidas, execuções, é dívida. Consegue saber lá toda a vida pregressa dele. Aí, você, mulher, viu que tem uma medida protetiva, minha filha, caia fora dessa situação. Ai, mas é falsa denúncia. Você vai arriscar a sua vida, do seu filho, se você já tem filho, se expondo a se relacionar com um tipo de gente desse? Não, eu falo. Esses dias tinha uma médica que me procurou, Mariana. Patrimônio ali, ganha R$100 mil por mês. Gaudiana, investiga, não sei. Eu falei, tá bom, vou investigar, amiga pessoal. Cara cheio de dívida, com medida protetiva. Ela nunca sonhou que ele tivesse isso. Detalhe, da igreja, tá? E aí, olha onde é que ela ia se meter. E assim, o manipulador emocional, ele dá todos os jeitos. Ele termina pra você ficar desesperada. Ele te coloca pra fora de casa. Fala que vai se matar. Ele dá um jeito de te manter ali presa nele. Então você, mulher, mas eu não tenho nada. Você tem a sua vida. Se você tem a sua vida, você tem que resguardá-la. Então, se o homem tem qualquer processo, qualquer indício, notícia, eis que fala que ele é A, B, C, procura saber dos amigos. Faz tua investigação prévia ali, paga o Juiz Brasil, paga o escavador e dá uma pesquisada no nome dele. Pega o CPF, tem gente que não sabe nem o nome completo do homem. Sabe a primeira red flag que eu vejo de um cara quando ele tem esse perfil? Quando você vai conhecer um cara, no primeiro encontro, ele já começa falando que a ex dele é louca, saia fora. Já é um sinal de que essa pessoa não presta. Porque normalmente quem deixou a ex dele louca foi ele mesmo. Então, já fica a dica. Não conheci nenhum que falasse que a ex era louca,
que não estava ali devendo no seu histórico regresso. Gaudiana, assim, você hoje trabalha no Tribunal de Justiça, então você tem contato com muitas histórias, muitas situações. Existe uma que marcou, de fato, a sua carreira nesses 15 anos? Muitas que marcaram, assim, como oficial de justiça, normalmente a gente vai para as ruas e cumprindo medidas protetivas, assim como os outros processos, mas a medida protetiva tem uma peculiaridade. A gente retirar o agressor do lar. Então, é o oficial de justiça que vai fazer isso, gente. Ele chega na porta com mandado judicial, chama o homem, chama a mulher, manda sair de casa, dá o tempo ali, protege a mulher, às vezes chama a polícia, às vezes a polícia demora muito, ele tem que fazer sozinho. Várias situações me marcaram, mas eu lembro de uma que a mãe solicitou e ela saiu para trabalhar, que o marido não estava trabalhando, era violento, e ele estava cuidando das 2 crianças. E eu lembro muito bem desse homem tentar me manipular para não cumprir a ordem judicial, porque ele estava cuidando das crianças, com quem que as crianças iam ficar. E eu ligar para ela e a mãe dizia assim, eu não posso voltar para casa. Infelizmente, eu tive que escolher entre eu ou os meus filhos. Se eu for para aí, ele vai matar. Mas a senhora tem que vir pegar seus filhos. Doutor, eu não vou porque eu vou morrer. A senhora não vai me proteger. E aí eu tive que chamar o conselho tutelar para levar essas crianças. Ele não quis sair, saiu preso pela polícia. Então, assim, essas situações de manipulação acontecem até no cumprimento da ordem judicial. E, gente, infelizmente, esse tipo de homem ele usa até os próprios filhos para se safar. Então, muitas vezes, as pessoas estão aí condenando a mãe na internet, como foi o caso daquela mulher que teve os 2 filhos mortos e o cara se matou, lá em Minas Gerais. Tem muitas mulheres fazendo essa condenação? Muita mulher, mas se você tem a sua vida, a dos seus filhos, infelizmente, chega uma situação de extremidade que a mulher tem que sair, porque ela acha, ele não vai matar meus filhos, mas vai me matar. Isso acontece muito, é a realidade. Entendeu? Então, o que ela fez? Pediu auxílio da polícia, da justiça e da polícia, porque ela sabia que a gente ia acolher as crianças e ela ia conseguir sair viva e o cara saiu preso. Isso e vários outros casos, assim, são 12 anos de profissão, né, Mariana? É muita história para contar. Eu imagino que você consegue, assim, porque é muito pesado essas histórias, né? Você consegue chegar em casa e se desligar? Como é que você faz para você cortar essa energia negativa e ter um pouco de tranquilidade e relaxamento? Você faz algum tipo de sei lá, atividade que possa, né, diminuir essa energia que você traz do dia a dia? Mariana, hoje o que acontece? Tem muito adoecimento mental dentro do TJRO, do Tribunal de Justiça, principalmente dos nossos oficiais de justiça. Teve uma época aí da gente ter 65% dos oficiais de justiça afastados por adoecimento mental. E eu ainda vim para as redes sociais, né? Eu fui puxada com esse propósito para falar disso todos os dias. Então, eu digo que eu sempre tenho 3 pilares ali. Muita oração, muita proteção de Deus. E desligar mesmo e acreditar que a gente pode mudar as coisas. Porque eu acho que o pessimismo, dizer, é assim mesmo, não vai mudar, eu não posso fazer nada, essa desesperança, ela baqueia a gente. Então, eu tenho muita esperança no amanhã melhor. Então, oração, exercício físico que toda mulher tem que fazer, gente. Independente do que for, pelo menos uma caminhada. E os momentos com a minha família, com meu filho, com as pessoas que eu gosto, de desligar mesmo a internet. E estar ali à vontade e esquecer das preocupações, pelo menos momentaneamente. Então, terapia tem que fazer. Teu filho hoje tem quantos anos, Gaudiana? 9 anos. 9 anos. Você está criando um homem num estado machista. O que você ensina de diferente para ele? Eu acho que o exemplo arrasta, Mariana. Em casa, ele ouve todos os dias eu falando de violência doméstica. E assim, o meu filho, ele é um lorde. Então, ele abre a porta para você passar, ele fala que menino não pode bater em menina. Então, de tanto ouvir, o exemplo está arrastando ali. Ele já sabe o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Ele fala de violência doméstica, ele enche a boca para falar, minha mãe, ela luta pelas mulheres. Então, assim, é dentro de casa. É educação primária da família e da escola que a gente não tem, tá, gente? Tem que mudar os rumos do futuro dos nossos jovens. A gente não consegue mudar os adultos, só punindo. Infelizmente, a gente não vai mudar um homem de 35 anos, tem que punir mesmo. Mas uma criança, ela tem que ser educada para aquilo. Países como a Islândia têm o respeito às mulheres na educação básica como matéria escolar. Veja os índices de violência doméstica lá, são quase inexistentes.
porque a gente está ensinando na escola que não pode fazer aquilo contra meninas e mulheres. Enquanto aqui a gente está discutindo coisas tão banais, né? A gente vê político discutindo coisas tão banais que eu falo, meu Deus do céu, onde que nós vamos parar? Falando de futuro, Gaudiana, você luta hoje, né, a favor de que seja exterminado, não só do Brasil, mas do mundo, a violência contra a mulher. Mas você está se projetando para a política. Se você pudesse ter um poder, superpoder agora, eu consigo terminar com a violência. O que você faria para, de fato, assim, acabar com esse tipo de situação? Se você tivesse aquela varinha mágica. Assim. Eu sou defensora da prisão perpétua. Eu não gosto de falar de pena de morte, porque eu acho que ninguém tem que tirar a vida de ninguém. Mas prisão perpétua, endurecimento das leis. Prisão perpétua por feminicídio, 40 anos, ok, mas e os outros crimes? Tentativa, entendeu? Importunação sexual. Crimes sexuais, gente, é prisão perpétua. Tentativa, vai ficar preso. Ali, penas de 20 anos. Ninguém pode estar passando a mão em ninguém na rua, violentando mulher. Então, é isso. Para mim, penas mais duras, para não haver flexibilização durante a aplicação. Seria Porque isso. hoje funciona assim, pessoal. Você pegou uma pena de 20 anos... 6 anos ele já está... No máximo. Já está sendo liberado e olhe lá. Se tiver bom comportamento, se ler um livro e fingir que trabalhou, até menos. Isso. Né? Então, assim, eu concordo de aumentar essa questão da prisão, mas eu já ficaria feliz se a gente ficasse de fato quanto que foi punido. O cara ganhou 30 anos. É 30 anos na prisão, sem saidinha, Isso. sem visita. Uma coisa, eu assisto muito, você fala muito sobre feminicídio, tem um canal no YouTube que fala muito sobre isso, que é do Beto, e ele fala uma coisa assim, eu não consigo imaginar por que homens agressores, eles têm um chama para mulheres. Tem mulheres que adoram homens agressores. Vão na delegacia visitar homens agressores. Ter visita íntima com homens agressores. E eu fico sem acreditar também que existem mulheres com esse tipo de perfil. Mas eu vou te contar por quê. Por quê? O homem agressor, no início do relacionamento, ele é o maior príncipe que existe. Ele é aquele homem que te dá buquê de flores, aquele homem que já te apresenta para a família toda, então você tem certeza que ele te ama. Ele vai te envaidecendo. Esse é o ciclo da violência. Então, ali 3 meses, assim. 4 meses, ele é o príncipe encantado. Depois disso, ele começa a violência. Então, ele finge muito bem no início, que a mulher com 3 meses, ela tá apaixonada. Tem estudos que falam sobre isso. Mas existem mulheres, Gaudiana, que, por exemplo, assim, um cara aleatório, ele vai lá e mata a esposa dele e ele vai preso. Gente, o que há de histórico de... O cara tá preso, sei lá, a foto dele saiu na TV, saiu no jornal. O que ele recebe de cartas de mulheres se declarando, se oferecendo para fazer visita íntima desse preso, é inacreditável. A gente tem exemplo do Champinha, gente. Quem não conhece o Champinha? Acho que é mundialmente conhecido. Um dos maiores algozes do Brasil. Ele recebia mais de 100 cartas por semana de mulheres querendo ter um relacionamento com ele. Então, assim, o Maníaco do Parque recebia essa quantidade também. Então, por que isso acontece? O que tem na cabeça dessas mulheres para se colocarem nesse ponto? E por que eu tô falando isso? Porque o Beto, ele fala uma coisa que é importante. Esse agressor, mesmo que ele receba a liberdade da justiça, ele deveria receber a prisão da sociedade. Que é o quê? Nunca mais ele ter a oportunidade de se relacionar com uma mulher. Nunca mais ele ser bem-vindo na família dele. Nunca mais ele ter a capacidade de ter amigos. Tomar aquela cervejinha com um cara que bateu na mulher, que matou uma mulher. Por quê? Por que você é amigo de agressor? Por que você quer se relacionar? Quando as pessoas começarem a ter esse tipo de comportamento, eu acho que a sociedade começa a mudar. Mariana, além da dependência emocional da mulher ter vindo de um lar de exemplos de violência, então ela acha normal aquilo, ou que ela não acha, mas inconscientemente ela tem que aceitar aquilo porque ela viu a mãe aceitando, a madrasta aceitando. Mais uma vez, se a gente usar essa justificativa, a gente cai culpabilizando a mulher. Mas o que você falou, acho que foi o ponto-chave assim, do nosso bate-papo hoje. A sociedade normaliza. O goleiro Bruno matou
cortou a ex-namorada com quem tem um filho. Ele tá solto aí jogando agora no time do Acre. E pior que vai ser candidato. E se duvidar ainda ganha. Então assim, a sociedade normaliza o homem violento. O homem matou, cumpriu a pena, tá tudo bem. É o que você falou. Se a gente começar a virar as costas, se a gente colocar uma lei no Brasil que foi condenado de violência doméstica, não vai trabalhar, perde o emprego. O juiz, o desembargador que fez isso, vai ser aposentado. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para a justiça. Não existe, gente, o cara ser aposentado e ficar ganhando o salário dele em casa. Então é melhor fazer uma coisa errada. Entendeu? 30 então, mil de bônus, 50 mil, querida. O cara estupra e é premiado. Então, isso aí são exemplos negativos que a gente joga para a sociedade, joga para os jovens, jogam para os outros homens, e a pessoa fala, o crime compensa. Eu quero aquela mulher, que nem um cara que tentou comprar o celular, foi lá, tentou beijar a mulher disse que não, esfaqueou e matou na frente do filho de 8 anos. Tem 3 dias isso. Então, assim, enquanto a sociedade não rechaçar, enquanto todos nós não virarmos as costas, como você falou, para esse tipo de homem, o pastor lá que matou a filha, daqui a pouco ele é solto, o que vai acontecer? Vai pregar na igreja. Você aí vai assistir essa pregação? É isso que a gente tem que mudar. É de mudar o nosso comportamento como sociedade. Sim. Né? Porque daí a gente começa a ensinar de uma forma até mais dura. Porque se existe uma coisa que toca o ser humano, é ele ser rejeitado. É engraçado. Até mais do que ele ser preso. É engraçado, né, Mariana? Agora vamos me chamar de feminista. É engraçado. A mulher que trai o marido, até hoje, ela é rechaçada. Não interessa se o marido era violento, ela traiu, entendeu? Todo mundo vira as costas para ela, na igreja, na escola, no trabalho. Agora o homem bate numa mulher, o homem faz mal para uma mulher, mata, e todo mundo aceita ele. Todo mundo aceita ele. Gente, nós precisamos evoluir muito como sociedade. É um tema importante. Que fique a lição, o aprendizado e o alerta. O feminicídio está batendo na nossa porta, está chegando cada dia mais próximo. E não importa sua condição social, sua profissão, se você é mulher, você está em risco hoje em Rondônia. Então é importante a gente falar sobre esse assunto que é sério. Claudiana, para quem quer ter mais informações, onde que as pessoas podem te procurar? Redes sociais, telefone, como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Nas minhas redes sociais, Mariana, @GaudianaSilva, TikTok, Instagram, YouTube, você vai me encontrar lá. Lá tem os meus contatos, tem o número da minha equipe para falar. A gente faz essa questão de assessoramento, a gente orienta gratuitamente as mulheres, a gente faz encaminhamento dentro da nossa rede de atendimento ali. Então, se você é vítima hoje, tá com dúvida, manda mensagem que eu e meu time vamos te responder, vamos te orientar. E a gente, graças a Deus, tem salvo a vida de muitas mulheres só com informação. É isso, meninas. Pesquisem, estudem. E nunca se submetam a ficar em situação de violência. Então, fica um recadinho para vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus. Beijo. Claudiana, obrigada pela sua participação. Adorei te receber. E você já sabe que toda terça-feira, às 9 horas, estou aqui. Na próxima semana, estou te esperando para mais uma entrevista cheia de informação. Beijo, tchau, tchau. Programa Conexão RH. Oferecimento Ângelos. Tranquilidade é ter um plano.